esqueceu. O papel, ele te ajuda a lembrar o que sua mente esquece. Tem esse hábito. Deus tem lançado pérolas preciosas desse altar, nesse lugar. Eu não estou falando, eu estou afirmando. Fique atento. Nesses últimos dias da igreja na terra, Deus está liberando palavras que podem mudar a nossa eternidade. Porque será em um piscar de olhos, Ele vai voltar. E sinais nós estamos vendo por muito tempo. Ninguém vai poder dizer: eu não sabia, o Senhor não falou. Deus tem falado conosco. Estenda suas mãos para cá. Espírito Santo, obrigado pela vida do meu amigo, meu querido e pastor Devani. Usa ele nesta manhã. Mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Estamos desejosos, estamos ansiosos de ouvir a tua voz. Ministra sobre nós. E será Ele que o Senhor irá usar nesta manhã. Oh Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos em nome de Jesus. Deus te abençoe. O Senhor tem 25 minutos. Hoje eu vou marcar o seu tempo, tá? Pode ter certeza. Amém. Esse cronômetro não vai funcionar, no nome de Jesus. Igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está sentadinho aí nesta manhã, participando dessa festa, desse banquete, desse culto, porque o Senhor tem falado conosco, amém? Desde o início até esse momento, e a nossa oração é para que Ele continue falando nesta manhã, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria também mandar um abraço, já que se for permitido, né? Tem alguns ouvintes nos assistindo aí. Eu queria mandar um beijo especial para o Gustavo Miranda e para a Ana Carolina Miranda, né? O convite eles recebem mesmo, falam assim, hoje não, fala amém, né? Mas vamos assistir. Então que vocês estejam assistindo, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Mano Deide ontem completou 70, pode falar? 70 anos, gente. Você olha para ele assim, não parece que tem 70 anos, né? Deide, um beijo no seu coração. E hoje é a irmã Devaide, que é a quarta, né? Na genealogia dos nascimentos. Ela não pode falar a idade. Devaide, um beijo para você, que Deus também abençoe a sua vida, amém? E se ainda estivesse conosco a nossa irmã Darcy, eu esqueci qual que é a ordem de nascimento dela, se ela ainda estivesse conosco, amanhã seria aniversário dela. Eram os 3 seguidos. É, isso mesmo, está com o nosso Senhor Jesus. Olha o nosso tema, irmãos: reconstruindo os muros em conformidade com a palavra de Deus. Eu não sei o que é que precisa ser reconstruído na sua vida, eu sei na minha. Por isso eu peço para você abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 2. E para você que está com a sua Bíblia impressa no papel, eu ia pedir para você, não fecha a sua Bíblia não. Nós vamos bater um papo desse capítulo 2. Agora você, não estou vendo ninguém aqui, mas você que está com ela no celular, nós vamos ler 2 versículos e você fecha ela, tá bom? Porque se você continuar com o celular aberto, acompanhando a Bíblia, a leitura, o que acontece? Pode surgir um convite aí da sua sogra, chamando você para almoçar lá, ou então a sua sogra te convidando, falando que ela vai almoçar na sua casa, aí vai dar ruim, você não vai prestar mais atenção na mensagem, né? Então, você que está com a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Nós vamos bater um papo nesse domingo de manhã sobre esse texto.
Olha o que diz o versículo 1 e 2 de Neemias. Diz assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Aqui existia um homem preocupado com uma nação. Aqui existia um homem preocupado com uma família. Se você voltar no capítulo 1, você vai perceber o que no capítulo 1? Neemias está tranquilão lá no palácio, servindo ao rei. Era um funcionário com alta patente, porque ele servia o rei, ele era copeiro do rei, ele era de confiança do rei. Ele estava um dia tranquilo, eu imagino. Chega lá seu irmão Anani e mais alguns amigos, alguns parentes, e ele pergunta: e aí, como está o meu povo, a minha família, como está Jerusalém? E ele recebe a notícia: Jerusalém está destruída, o povo está sendo humilhado, o povo está envergonhado, o povo está derrotado, Jerusalém não tem mais muros, todos destruídos, Jerusalém não tem mais portas, todas destruídas. Irmãos, pensa, uma cidade especial. Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje naquela região lá. Uma cidade fortificada, porém sem muros. Estavam todos destruídos. O povo estava à mercê dos inimigos. O povo estava à mercê de todos aqueles que eram mal intencionados. E eu quero convidar você para esse bate-papo, e é para que nós possamos refletir. Existe um pedaço de um muro na sua vida que precisa ser restaurado? Existe alguma porta na sua vida que precisa ser restaurada, precisa ser fechada? Existe alguma brecha na sua vida e na minha que precisa ser tampada? O papo que nós vamos bater sobre essa mensagem é nesse sentido. Vamos relembrar aqui algumas coisas. Seguir os exemplos de Neemias, porque ele se preocupou com esse povo. Ele se preocupou com essa cidade, com essa nação. Ele poderia ficar tranquilo, de boa, falar: não, estão todos lá e eu aqui. Por que eu vou assumir esse problema? Por que eu vou preocupar? Mas não. Mas se você vê Neemias, o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi jejuar a Deus, para que Deus desse a ele condições e direção, para que ele pudesse fazer alguma coisa por aquele povo. E se você ver toda a história, você vai ver que foi feito, e ele não fez sozinho. Ele tinha pessoas do lado dele. Mas quando a gente começa aqui no texto, onde Neemias já havia orado, já havia jejuado, já havia buscado ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, o soberano sobre todas as coisas, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aqui nós lemos no verso 1 e 2, a posição deste homem. Ele servia ao rei. O rei conhecia Neemias. O rei fala para ele: por que o seu rosto aparece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E existe um texto na Bíblia, que eu não anotei aqui, mas fala que a alegria do coração, ele formoseia o rosto. Provérbios. Isso faz toda a diferença. Mas olha só, deixa eu lembrar uma coisa a você. Você que está aqui nesta manhã, você que nos assiste, você tem servido à mesa do rei? Neemias serviu o rei.
Neemias estava todos os dias ali na presença do rei. Certamente tinha uma escala, eu não sei se era 2 vezes por dia, ou se era 3. Mas ele estava todos os dias ali. Ele servia a mesa do rei. E eu e você, nós temos servido a mesa do rei. Eu e você temos servido na casa do Senhor. Eu e você temos servido o nosso próximo. Porque tudo isso é servir ao rei. Talvez você está aqui na igreja já de algum tempo e você não faz nada na igreja. Aí você fala, eu queria servir, mas não me dão oportunidade. Mas se tem alguém aqui nesta manhã, eu acho que todos aqui são servos, os que estão aqui, todos servem aqui. Mas se você está aqui nesta manhã, que não serve ainda na casa do Senhor, aqui tem algo para você fazer. Ministério diaconal, fala com o pastor Elinho, com o pastor Elber. Ministério Kids, fala com a liderança do Ministério Kids, fala com o Ministério de Homens, pastor Jorley, fala com o Ministério de Intercessão, a Vânia. Irmãos, tem algo para você fazer, para servir na casa do Senhor. E não é servir por mais ou menos não, meia boca não, nós precisamos fazer com excelência. Precisamos fazer bem feito. Alguns irmãos aqui na igreja, alguns obreiros que servem aqui, às vezes eles recebem uma ajuda de gasolina, de custo. Mas o que recebe é retirada fixa. Tem o presbítero Glaucio, que é o zelador. Ele tem carteira assinada. O pastor Luiz e a pastora Luciane, eles recebem prolabore da igreja. Os demais não recebem prolabore. Recebem oferta. E alguns também que não recebem. Recebe oração de gratidão todos os dias e proteção. Mas todos fazem com excelência e precisam fazer com excelência. Isso é servir a mesa do rei. Agora, se você tem servido a mesa do rei, você fica tranquilo. Ele te conhece. Ele sabe como foi sua noite. Ele sabe como você está nessa manhã. O rei sabe o que você necessita. Então, se você tem servido, você tem intimidade com ele, fique tranquilo. E eu peguei um exemplo, irmãos. O maior mandamento que o Senhor Jesus deixou para mim e para você. O Carlos não precisa colocar a referência, Carlos. É uma referência bem conhecida. Evangelho de Mateus, capítulo 22, 37 e 39. Olha o que diz o texto. Fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso é servir a mesa do rei. Eu não consigo servir e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas você tem lutado, você tem tentado, você tem buscado amar o teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo, irmãos, não é a minha esposa, a minha mãe, meu sobrinho, meus filhos. O próximo é quem está do nosso lado. Esse é o nosso próximo. O Senhor Jesus falou: esse é o maior mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: esse é o maior mandamento. Ele reuniu os 5 primeiros mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas. E os últimos 5, ele uniu: ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos disso para termos intimidade com o Senhor. Olha no versículo 3, o que é que diz? O versículo 3: com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que é que nós podemos aprender no versículo 3? Irmãos, ele disse: olha, com muito medo. Sabe o que é medo? Medo é consciência, é perigo, consciência do perigo iminente. E o pior pode acontecer a qualquer momento. Isso foi o medo que ele teve. Porque se ele está diante do rei, se ele fala naquele momento:
algo inapropriado, ou inoportuno, inadequado, ele poderia perder o seu cargo e poderia perder a vida. Você lembra do texto lá da rainha Esther? Em Esther capítulo 5, o povo judeu estava condenado à morte. Já tinha dia e data e hora certa para o povo judeu ser exterminado. A rainha Esther estava num propósito de jejum e oração. E ela falou: eu vou comparecer diante do rei. Se o rei levantar o cetro, ele está me recebendo. Se ele não levantar, eu vou ser banida da vida dele, eu posso ser até morta. Assim também estava Neemias nessa situação. E o que diz lá o texto de Esther? Que quando o rei estava no seu trono, virado para o pátio, ela passa, chega diante dele, e diz o texto que o rei teve misericórdia de Esther, estendeu o cetro para ela, e a partir daí já começou a libertação do povo de Deus. O povo que estava condenado à morte, eles receberam a vitória. Assim também era com Neemias. Ele não poderia falar com o rei de qualquer jeito. E eu e você precisamos entender isso, que tem o momento certo para a gente falar. Tem o momento certo. E esse momento, quando chega a oportunidade, nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo para falarmos aquilo que realmente nós necessitamos. Olha o versículo, o 7 e o 6. Olha o que diz o versículo 7 e o versículo 6. Pelo contrário, o versículo 6 e o 7. Vamos tomar uma água. Então, o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores, ao Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Irmãos, o que ele está nos instruindo aqui? Que nós ainda continuamos a ter necessidade de entender que existe o tempo certo para todas as coisas. A palavra do Senhor diz que eu e você precisamos entender melhor. Inclusive o iFolha que você anota, tá? Porque eu pulei, pastor Laios. Você não orou por mim, pastor Laios. Olha o versículo 4. Pastor Júnior, aquele equipamento seu, aquele iPad, não dá isso, né? Não confunde, né? Aprendeu com o pastor Luiz. Vou entrar nessa também. Vamos voltar, irmãos, no texto. Olha o versículo 4. O 4 e o 5. Deixa eu abrir essa folha aqui. Versículo 4 e 5, olha o que diz. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se eu, teu servo, puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Aleluia. O que é que nós aprendemos no verso 4 e 5? Aqui o rei faz a mesma pergunta que Jesus sempre fazia quando ele ia operar um milagre. O rei perguntou para ele: Neemias, o que você gostaria de pedir? Lembra de Jesus? Quando ele foi curar o cego de Jericó, o cego desesperado, vendo Jesus passar, começou a gritar: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
As pessoas disseram: olha, você está incomodando o mestre, mas ele continuava gritando. Ele sabia que era a oportunidade dele, ele sabia que era o momento. Lembra do coxo, quando Jesus foi curá-lo? Lembra do homem no tanque de Betesda? Ele já estava ali há 38 anos. O Senhor Jesus fala para ele: você quer andar? Você quer ser curado? Irmãos, isso parece que existe uma incoerência nessas perguntas do Senhor Jesus, mas não tem. Quando Ele pergunta para você e para mim o que realmente eu quero, eu preciso verbalizar diante dEle. Sabe por que Ele perguntava para esses moços aqui? Porque dependendo das respostas que às vezes eu e você damos diante da nossa necessidade, nós mostramos que somos arrogantes, orgulhosos e soberbos. Pensa, irmãos, um cego desesperado atrás do Senhor Jesus. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? É minha. Mas ele fala: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. O homem há 38 anos naquela cama lá no tanque de Betesda. O Senhor Jesus fala: o que você quer? Você quer andar? Talvez se fosse eu falava: não, Senhor, você está de brincadeira, eu não quero andar não, eu quero continuar aqui. Mas não, o Senhor Jesus, Ele quer ver aonde está o nosso pensamento, a nossa maneira de pedir. Porque Ele não é obrigado a me dar nada para mim que eu peço, não, irmão, nem para você. Tudo depende dEle, tudo está no controle dEle. Talvez eu não sei por vocês, mas talvez o que eu peço para Ele, se Ele tivesse me dado, talvez eu não estaria aqui nesta manhã. Quem sabe você é do mesmo sentido. Eu conheço um monte de gente que ora pedindo uma chácara. Me dá uma chácara, Senhor, me dá uma chácara. Deus dá a chácara. Onde ele está agora? Na chácara. Dessa maneira. Igreja, terceiro, quarto plano. Aí você fala para ele: mas não estou tendo tempo não, agora acabou o tempo, já foi embora. Senhor, me dá um carrão zero, um carrão top. Aí ele te dá o carro, fala: agora eu vou passear com a família, né? E passear, irmãos, é bom, precisamos passear mesmo, pelo menos assim, né? Pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano, é bom. Mas aí você não foi no culto porque não estava lavando o carro. O único dia que eu tenho tempo é domingo, né? Vigia. E tem uns irmãos aí que começou a fabricar umas coisas agora, irmãos. Depois rola o cascaí, pastor Laílson. Daqui um dia não vai conseguir mais atender os pedidos, pastor Laílson, fabricar ferramentas de corte. Mas vai continuar firme, vindo para a igreja, para o culto. Vai falar assim para o seu irmão: não, hoje eu não posso, domingo é o dia de estar na casa do Senhor. Amém, pastor Laílson? Eu achava que crente não podia nem comprar faca, irmão, mas o pastor Laílson está fabricando umas lindas. Você precisa ver. Amém? Então é isso, irmãos. Às vezes nós pedimos coisas para o Senhor, se Ele nos der, tchau, na igreja aí só se der no dia da ceia. E olha lá, eu e você precisamos aprender. Existe o tempo certo para clamar a Deus. Existe o tempo certo para pedirmos para Deus. E nós precisamos pedir com humildade. O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem clamado ao Senhor? Eu sei, irmãos, eu tenho uma lista grande colocar diante dele. Eu acho que ele olha para mim, pastor Léo, se vira e fala: ih, sabe nada, inocente, ora mais, busca mais. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, mas não pode desistir. Continue clamando. Não lembra o cego de Jericó? Quanto mais o povo falava: cala a sua boca, mais ele gritava. Vamos seguir, que eu marquei o tempo, mas já esqueci do tempo que eu tinha marcado. Amém? Agora sim, o versículo 6. Então, o rei estando presente,
A rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala sobre isso. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. Existe tempo para todas as coisas. Existe uma estação, agora aqui não sei se eu usei o termo certo, tá, irmãos? Eu anotei aqui, ó. Existe uma estação para cada tempo. Tá certo, doutor Alain? Ou é inverso? Tá certo? Existe uma estação para cada tempo. A sua provisão vai chegar no tempo certo da sua estação. Permaneça, prevaleça, porque vai chegar no nome de Jesus, assim como vai chegar também a minha no tempo certo. Versículos 7 e 8. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas ao rei e aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixassem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Aleluia, glória a Deus. Você crê que a bondosa mão do Senhor está sobre você? Você crê nesta manhã que o Senhor está aqui, que Ele pode fazer na sua vida o impossível? Aleluia, glória a Deus. Você sabia que Deus nos dá a provisão adequada para seguirmos na caminhada? Agora existe uma questão. O que Neemias fez diante do rei? Ele falou: rei, você poderia me enviar cartas para que eu chegue diante de Asaf, o guarda da floresta, para que eu chegue diante dos reis e eles permitam passar por esse caminho, e que eu leve também madeira, que eu leve suprimento para reconstruir as portas e os muros. Quais são essas cartas hoje para mim e para você? As nossas cartas que nós temos hoje do rei é a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos estar firmados nessa palavra, porque essa palavra ela faz a diferença na minha vida e na sua vida. Aqui tem, irmãos, você já leu ela assim como eu também já li, mas aqui tem receita de perfume, tem receita de bolo, aqui tem receita de todas as coisas. E tem a receita mais especial. Ela te dá o caminho, ela te fala: olha, eu sou a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Se você tem as cartas, você está com o Senhor Jesus. E aqui Ele nos ensina que o único caminho é o Senhor Jesus. É nós confessarmos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque com essas cartas, com a palavra de Deus, ela abre portas, ela abre caminho. A palavra de Deus nos dá a provisão necessária para a viagem. A palavra de Deus garante a nossa estadia. A palavra de Deus restaura portas, ela restaura muralhas, ela transforma vidas. E ela nos garante a vida eterna, que somente através do Senhor Jesus nós possamos alcançar. O versículo 9: com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. O que nós aprendemos no versículo 9? Quando estamos firmados nesta palavra, quando nós temos essas cartas nas nossas mãos, nós somos protegidos por ela. Neemias foi acompanhado por uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou com ele. Sabe o que me remete a essa passagem aqui, pastor Elber? Ao texto lá de 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 23.
que fala a história de Eliseu. Vocês conhecem muito bem essa história. Diz o texto que o rei da Síria, todos os dias ele reunia com a cúpula do seu exército e fazia um plano de atacar o rei de Israel, de armar emboscada contra o rei de Israel. Mas tudo que ele marcava, chegava no outro dia e não dava certo. E ele chamou o pessoal, reuniu e falou assim: olha, tem um X9, ia falar um traíra, tem um delator no nosso meio, tem um X9 no nosso meio. E com aquilo, sabe o que o rei poderia fazer? Se ele pergunta para um não era, outro não era, o que ele ia exterminar todos, porque tinha que eliminar isso aí. Mas alguém levantou e falou: não, rei, para aí, existe algo diferente, existe um profeta lá em Israel, tudo que nós conversamos aqui, Deus mostra para ele, aí ele vai e orienta o rei de Israel, por isso a gente não consegue pegá-los. Aí o que o rei pensou, na sua sabedoria? Precisamos prender esse homem, precisamos pegar esse homem. E eles descobrem que Eliseu estava onde? Na cidade chamada Dotã. E diz que de manhã, ao acordar, o moço de Eliseu, Geazi, que era um moço assim, irmãos, como eu, fraco na fé, quando ele levanta, né, imagina que ele foi pegar água lá para fazer o café lá de fora, né, que ele olha, irmãos, o que aconteceu? A cidade estava toda cercada pelo exército da Síria. E se seus inimigos te cercam, o que vai acontecer? Você vai morrer, você vai ser fulminado. E ele voltou, o texto não fala, mas desesperado, para dentro, voltando, falando: meu pai. Eliseu, o que aconteceu? Ele falou: nós estamos enrolados, a nossa vida já era, vamos pedir perdão aqui, que vamos partir para a glória. Mas Eliseu fala: não, espere um pouco. O profeta de Deus, e diz o texto, o que ele fez? Ele orou ao Senhor, falou: Senhor, abra os olhos espirituais de Geazi, para que ele possa ver. E nós possamos nesta manhã orar, falar: Senhor, abra os olhos espirituais do Devani, para que ele possa ver. Abra os olhos espirituais dos irmãos que estão no culto nesta manhã, aqueles que estão nos assistindo, para que nós possamos ver o que Geazi viu, quando o Senhor abriu os olhos dele, os olhos espirituais. E quando ele olhou, ele viu o exército da Síria, irmão, cercando aquela cidade, ficou minúsculo, diante do exército de Deus, que estava em volta deles. A Bíblia fala que existia um exército com carro de fogo, com cavalos de fogo, com guerreiros de fogo, e o número deles era 1000 vezes mais do que estavam rodeando a cidade. E você já sabe a história, o que aconteceu. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais. O mundo espiritual, o espiritual é mais real do que o que nós enxergamos real, porque a minha luta e a sua não é contra a carne. A carne a gente combate, a nossa luta não é contra a carne e sangue, ela é contra as potestades espirituais do mal. Por isso nós precisamos, irmãos, dessa carta, por isso nós precisamos dessa arma, nós precisamos das armaduras de Deus, nós precisamos estar cingidos com as armaduras de Deus, para que nós possamos vencer o dia mau. Não adianta você achar que a sua vida vai ser sempre no paraíso. Não, irmãos. O Adão não conseguiu viver no paraíso. O primeiro homem, o homem que Deus criou, o princípio de tudo, a minha vida é a sua vida. Por isso nós precisamos estar firmados com Deus. Um dia que nós não queremos, um dia ele chega, e nós precisamos estar firmados nessa palavra, para que nós possamos resistir ao dia mau, para que nós possamos romper com fé, romper com a graça do Senhor. Porque só o Senhor pode fazer na sua vida, só o Senhor pode fazer nas nossas vidas aquilo que o homem não faz.
aquilo que nós não temos condições de fazer. E às vezes o Senhor não faz mais para mim e para você, que nós ficamos querendo ajudar a Deus, dar uma força para Ele. Você pode prestar atenção, parece que quando a gente entrega, fala: Senhor, está aqui, eu não dou conta mais, desisto. Aí o Senhor vem e faz nas nossas vidas. Nós precisamos aprender, precisamos ter esses olhos espirituais, no nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 10, o que diz o 10? Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Lembra do cego de Jericó? Ele gritava, o povo dizia: cala a boca, você está atrapalhando, você está incomodando. Aqui, esses homens se levantaram contra um homem bem intencionado, contra um homem que queria o bem, queria mudar a história de uma nação, queria mudar a história de uma família. Eu e você somos responsáveis, sabia? Se começar em mim e em você, nós podemos mudar a história da nossa casa, podemos mudar a história do prédio onde nós moramos, podemos mudar a história do bairro aonde nós moramos. Eu e você podemos mudar a história de uma cidade. Eu e você podemos mudar a história de uma nação. Mas isso não é pela nossa força, é pela sabedoria, pela graça de Deus. Mas nós podemos fazer a diferença sim, e às vezes nós não estamos fazendo. Irmãos, Neemias estava numa situação, num momento de conforto, de paz, mas ele se preocupou com uma nação, com um povo, com uma família. Eu e você podemos fazer essa diferença. Eu e você podemos mudar a nossa história sim. Porque eu e você, nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Por isso nós vamos prevalecer. O inimigo levanta sim, mas ele já sabe que ele é um derrotado no nome de Jesus. Aleluia. Versículo 11. Cheguei a Jerusalém. 11:12. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele pelo qual eu estava montado. Irmãos, Neemias saiu da cidade onde ele estava, Suzã. Eu já ouvi algo que era em torno de 600 quilômetros, eu não tenho certeza disso. Ele fez todo esse trajeto, levando madeira, passando por todo o local onde ele passou. Neemias não contou nada para ninguém. O rei sabia o que ele ia fazer. E ele chega aqui, ele não disse nada para ninguém. Ele guardou o segredo. Tem coisas que eu e você precisamos crer, mas precisamos saber o momento certo de falar, para que quando Tobias e Sambalate se levantar, nós tenhamos condições de sabermos combatê-los. Eu e você precisamos desse entendimento. Olha o versículo 11 e 12. Vamos para o 13. Aliás, irmãos, vamos pular para o 17, tá? Olha o versículo 17. Então eu lhes disse:
Veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Versículo 17, o que eu e você podemos aprender com Neemias? Tudo aquilo que eu e você precisamos reconstruir. Tudo aquilo que eu e você precisamos nesta manhã colocar diante do Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos dizer ao Senhor nesta manhã. Relembrar o Senhor nesta manhã que sabe todas as coisas, mas que nós precisamos acrescentar a Ele. Olha o versículo 18. Olha o que diz. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E encheram-se de coragem para a realização desse grande projeto. Aleluia! Eu e você precisamos começar esse novo tempo da nossa vida. Ministério de Louvor, por gentileza. Eu e você precisamos recomeçar hoje nesse novo tempo. Eu e você precisamos hoje clamar ao Senhor nesta manhã, que venha um renovo sobre as nossas vidas, que venha um novo tempo nas nossas vidas, que venha um novo ânimo, um novo alimento para a nossa caminhada. Eu e você precisamos entender que hoje pode ser o dia pelo qual nós estamos diante do Rei, que Ele está aqui na casa do Senhor, e que Ele pergunta para mim e para você: o que você precisa, o que você necessita? Talvez você está pensando agora: mas eu já clamei tantas vezes, eu já busquei tantas vezes, já falei tantas vezes, mas até hoje não obtive resposta. Mas o que você precisa nesta manhã? Reafirmar mais uma vez ao Senhor Jesus. O que eu e você precisamos colocar diante dele nesta manhã, para que nós saiamos daqui nesta manhã renovados, fortalecidos, transformados, com um novo projeto, um novo pensamento, dentro de um novo tempo, uma nova visão, um novo entendimento daquilo que o Senhor tem para mim e para você. O que eu e você precisamos colocar diante do Senhor nesta manhã? O que tem pegado? O que tem arrochado a sua vida? O que tem trazido desconforto a você? O que tem te preocupado? O que você tem achado que até hoje não rompeu? Até hoje está paralisado? Que nesta manhã seja manhã do Senhor renovar projetos aqui. Que seja manhã do Senhor restaurar sonhos aqui hoje. Que esta manhã seja manhã que o Senhor traga sobre a sua vida um novo tempo, um novo recomeço, uma restauração, uma reconstrução. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E aquilo que eu tenho colocado diante dele, eu sei que ele vai fazer, porque ele é misericordioso. No tempo certo eu vou receber. Aquilo que você tem clamado ao Senhor, que nesta manhã possa vir sobre a sua vida esse novo tempo, no nome de Jesus. Aqueles que podem, fiquem de pé. Querido Deus, Senhor, aí está a tua igreja. Senhor, que hoje seja esse tempo, Pai, o tempo de reconstruirmos, Senhor, os muros, Senhor. Senhor, em conformidade com a tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, se renova a cada manhã. Por isso, Senhor, eu te peço nesta manhã, que venha um renovo, Senhor, sobre cada um dos teus filhos. Senhor, aqueles que nos assistem, Senhor, pelos nossos canais sociais, que o Senhor traga o renovo, que o Senhor traga um novo tempo, que o Senhor traga um novo ânimo. Senhor, que nesta manhã, os muros que estão caídos, Senhor, nas nossas vidas, os muros que estão caídos, Senhor, nos nossos ministérios, Senhor,
Pai querido, na nossa casa, Senhor, na nossa família, Senhor, na nossa vida profissional. Oh Espírito Santo de Deus, que haja um novo tempo, que haja, Pai, uma reconstrução, que haja, Senhor, uma restauração, que haja, Senhor, um mover do Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor possa mover de maneira sobrenatural. Tu és o Deus Criador de todas as coisas. Por isso, Pai amado, eu te louvo nesta manhã. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que as brechas que estão na minha vida, Senhor, que elas possam ser tapadas nesta manhã, que a partir desta manhã venha sobre a tua igreja Araxaracandarabachaias, um novo tempo pelo poder do sangue de Jesus. Que venha, Senhor, na minha família, Senhor, que venha um novo tempo na família dos teus filhos, que venha um novo tempo pelo poder da tua graça. Pai, eu te louvo. Obrigado, Senhor, e seja no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Deva. Vamos aplaudir o Senhor, amém.